Se você ainda não se localizou, eu vou te ajudar. Você está na aula de Geografia Moderna e o assunto de hoje é GPS. Era uma vez seus ancestrais que costumavam olhar o céu à noite para orientação da sua localização por meio das estrelas. Depois nós, que usávamos os guias 4 rodas, lembra? Hoje em dia é só usar uma tecnologia mágica para obter instruções de direção, enviar sua localização de onde está para um amigo perdido ou acompanhar a distância percorrida em um treino. Essa tecnologia é chamada de GPS e você está prestes a descobrir o segredo por trás dela. GPS significa Sistema de Posicionamento Global, ou Global Positioning System em inglês, e na verdade ele foi uma invenção militar. Seu primeiro nome foi Navstar, e o primeiro satélite foi lançado em 1978. Mas nem todos os satélites Navstar conseguiram entrar em órbita, então ainda era um trabalho em andamento. O GPS se tornou totalmente funcional nos Estados Unidos em 1995 e foi usado pela primeira vez em carros em 1996. Os sinais da mais alta qualidade foram usados apenas para fins militares até maio de 2000, quando foram disponibilizados gratuitamente a todos os civis. Hoje, o GPS é gerenciado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Muitos receptores modernos contam com os satélites GPS e GLONASS da Rússia para tornar sua precisão perfeita em qualquer lugar do mundo. O GPS não precisa de conexão com a internet ou sinal de telefone para funcionar, mas com eles se torna mais eficaz. O GPS está literalmente por toda parte e agora você pode até comprar palmilhas de GPS para rastrear seus filhos ou mesmo parentes com a doença de Alzheimer. Como ele funciona? Para simplificar, o GPS é um sistema composto por 3 itens básicos: satélites, estações terrestres e receptores. Os satélites são hoje como as estrelas e constelações que nossos ancestrais usavam para descobrir a localização. Eles devem estar em um determinado lugar em um determinado momento, e isso é importante. Estações terrestres usam radares para descobrir se os satélites realmente estão onde deveriam estar. O receptor do seu telefone ou do seu carro está seguindo os sinais dos satélites para determinar o quão longe está deles. Quando ele verifica a que distância você está de 4 ou mais satélites GPS, ele diz exatamente onde você está, com uma precisão de poucos metros ou até centímetros. O sistema GPS tem 32 satélites ativos orbitando a Terra. 24 deles são satélites centrais, e o restante serve como 8 substituições de emergência quando algo acontece com os outros. Eles precisam de manutenção constante e às vezes reparos, e mesmo com tudo isso, duram apenas cerca de 10 anos. O GPS funciona em qualquer clima, chuva ou sol, mas há uma condição importante. O receptor na Terra tem que ver pelo menos 4 satélites para calcular uma localização precisa, porque o GPS usa um mecanismo de trilateração. Não se preocupe, parece complicado, mas vou explicar em um segundo. Trilateração 2D e 3D. Então, a trilateração 2D é o cálculo da sua posição de latitude e longitude no mapa. Imagine que você saiu para correr no estilo Forrest Gump. Saiu de casa em, digamos, Wisconsin e fez sua primeira parada depois de dias de corrida. Você sabe que ainda está nos Estados Unidos, mas como o GPS ainda não existe, você não tem ideia de onde está exatamente. Então, felizmente, você encontra um fazendeiro e pergunta a ele. Ele não responde diretamente, mas dá a primeira pista. Você está a 643 quilômetros de distância de Boise, em Idaho. Bem, isso não é muito útil, pois existem centenas de lugares que se encaixam nessa descrição. Então, você precisa de mais pistas e pergunta para outra pessoa. Ela gentilmente informa que você está a 1.255 quilômetros de Fargo, que fica na Dakota do Norte. Se você colocar essa informação no papel e desenhar 2 círculos, verá que eles só se intersectam em determinados pontos. E agora você sabe que você está em um deles. Ainda assim, isso não é suficiente. E você encontra uma amigável escoteira que lhe dá a pista final. Você está a 660 quilômetros de distância de Salt Lake City, em Utah. Isso é tudo o que você precisa saber. Ao adicionar o 3º círculo ao desenho, você vê apenas um ponto de interseção. Bingo! Todos esses dados ajudaram você a descobrir que está em Bozeman, no estado de Montana, que é uma cidade muito agradável, por sinal. Isso é tudo bastante simples, certo?
Quando se trata de trilateração 3D, é basicamente a mesma coisa, mas haverá esferas em vez de círculos no seu desenho. A posição 3D inclui sua latitude, longitude e altitude. Se os raios do exemplo anterior fossem em todas as direções, você receberia uma série de esferas 3D. Portanto, se você sabe que está a 24 km de distância do satélite A, então você está em algum ponto dentro de uma esfera imaginária que tem um raio de 24 km. Você também tem certeza de estar a 32 km do satélite B. Quando as duas esferas se sobrepõem, você vê um círculo. Pegue a distância do terceiro satélite para construir outra esfera e você terá 2 pontos de interseção. Vamos pegar a própria Terra para a quarta esfera, porque você sabe que está no chão e apenas um dos 2 pontos possíveis é o que você precisa. Quanto mais satélites você usar, mais precisa será sua posição. Fazendo os cálculos. Os satélites GPS enviam informações sobre sua posição e hora atual para o receptor GPS em determinados intervalos. O receptor recebe as informações na forma de um sinal. Esse receptor de GPS analisa os sinais de rádio dos satélites de GPS para descobrir 2 coisas importantes: a localização de pelo menos 3 satélites no espaço acima de você e a distância entre você e esses satélites. As ondas de rádio viajam à velocidade da luz. O receptor pega o tempo que leva para o sinal viajar do espaço para a Terra a fim de calcular a distância percorrida. E isso não é muito simples. Os satélites GPS têm relógios atômicos que mantêm o tempo altamente preciso, mas seria impossível instalar esses relógios em cada receptor. Eles custam algo entre $50 mil e $100 mil, então isso tornaria seu telefone extremamente caro. Assim, os receptores têm relógios de quartzo normais que se atualizam para obter o tempo mais preciso, graças às informações que recebem dos satélites. A segunda complicação é que o tempo se move mais rápido para objetos que estão longe da gravidade, como na teoria geral da relatividade de Einstein. Os relógios atômicos dos satélites estão 38 microsegundos à frente dos relógios na Terra todos os dias. Se os cientistas não fizessem nada a respeito disso, as localizações de GPS estariam a 9,65 km a mais de distância a cada dia. Usar pelo menos 4 e não 3 satélites ajuda a resolver ambos os problemas e a determinar os locais precisos dos objetos. Quando você usa apenas 3 satélites e 3 esferas, eles se cruzam em algum momento, mesmo se você tiver com os números errados. Quando você tem 4 esferas, não há chance de ter medidas erradas. Só mais uma coisa, é importante saber não somente a que distância o satélite está do receptor, mas onde exatamente está o satélite. Essa tarefa não é tão difícil na verdade, porque os satélites têm órbitas previsíveis. Há também um almanaque de GPS no receptor, que rastreia onde esse ou aquele satélite devem estar a qualquer momento. A força da Lua e do Sol afeta um pouco as órbitas, mas o Departamento de Defesa cuida disso e envia informações atualizadas para todos os receptores GPS, junto com os sinais dos satélites. O GPS não somente determina apenas a localização mais precisa de pessoas e objetos, mas também envia sinais de tempo que são precisos a cada 10 bilionésimos de segundo. Você só pode obter um tempo mais preciso que esse de um relógio atômico, como o dos satélites de GPS. Os sistemas bancários, as redes de energia e as redes celulares contam com o GPS para operações de transferências de chamadas sincronizadas para transações com registro de data e hora com precisão. E aqui está um bônus. Mesmo que seja incrivelmente preciso e útil, às vezes o GPS leva as pessoas a lugares inesperados, especialmente em áreas rurais. Você já se perdeu alguma vez? Eu também. Pode ser difícil dizer qual a estrada atual a partir de um caminho de lama, e as consequências são bastante desagradáveis para o motorista e os passageiros. Um motorista de van na Suíça, por exemplo, certa vez se viu no topo de um monte em Bergamo. Ele não conseguia ir para trás ou para frente, e então ele teve que pedir ajuda, e um helicóptero de carga eventualmente o salvou. Ele explicou ao pessoal que o resgatou que o GPS o levou a sair da estrada principal e ele não conseguia voltar, mesmo que tentasse. 3 senhoras em Bellevue, em Washington, não tiveram tempo para esperar por um helicóptero, mas tiveram que abandonar sua Mercedes-Benz que afundava. Elas estavam dirigindo depois da meia-noite e não conseguiam ver que a estrada que o GPS lhes disse para pegar era na verdade uma rampa para barcos que as levou diretamente para o lago.
Outra história aconteceu na Austrália, onde 3 estudantes japoneses estavam tentando chegar à ilha North Stradbroke de carro. O GPS sugeriu uma rota que ignorava um detalhe: havia água e lama separando a ilha do continente, que com a maré baixa parecia não ter problemas para eles. Eles foram resgatados por um motorista de caminhão. A tecnologia é ótima quando funciona. Você usa muitos serviços de GPS ou acha que poderia sobreviver sem eles? Conte pra gente nos comentários. Se você aprendeu algo que não sabia, curta esse vídeo e compartilhe com seus conhecidos. Mas peraí, fique mais um pouquinho. Temos mais de 2.000 outros vídeos super legais para você assistir. Tudo que você precisa fazer é escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre Geografia Moderna, falando sobre GPS. Professor Rafa trazendo o melhor da tecnologia da geografia para vocês. E para participar das próximas aulas, peço a vocês que já baixem o aplicativo Relive. É muito importante que vocês sigam as orientações do professor durante a aula, para que vocês possam seguir as atividades pelo aplicativo Relive.